Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Fale com Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, Pai, nesta noite de bênção, de vitória. E estamos aqui, ó Deus, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença. Porque entendemos, meu Pai, que precisamos, ó Deus, de uma intimidade maior com o Senhor, de uma intimidade maior com a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, da direção do Teu Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Meu Deus, porque todos os momentos somos levados a tomar decisões. E muitas dessas decisões, dessas escolhas, vão trazer coisas boas ou ruins. Por isso, ó Deus, queremos ser pessoas direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Porque quando nós temos a direção do Senhor, meu Pai, todas as nossas atitudes serão corretas, todas as decisões, meu Pai, vão ser certas, acertadas. Então venha, Senhor, envolva a Tua igreja, envolva aquele, meu Pai, que quer Te buscar, envolva aquele, ó Deus, que tem priorizado o Senhor na vida dele, na vida dela. Ah, Espírito Santo de Deus, meu Pai, quantas são as pessoas, meu Deus, que estão fragilizadas pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelas situações difíceis que se levantam. Ah, Espírito Santo, mas nós cremos que operando o Senhor na nossa vida não há quem possa impedir. Então opera, ó Deus, manifesta o Teu poder, porque nós queremos, ó Pai, assim como Jó certa vez disse: eu ouvia falar desse Deus, mas hoje os meus olhos veem Ele. Em outras palavras, hoje eu conheço esse Deus verdadeiro, esse Deus poderoso. Pai, nós queremos Te conhecer, meu Deus, de fato e de verdade, porque uma experiência com o Senhor, meu Deus, vai trazer vitória, vai trazer renovação, vai mudar a nossa história. Ah, então venha a presença de Deus. Isso, meu irmão, peça a presença dEle, peça mesmo, porque Ele quer te encher nesta noite. Ah, Senhor, Te conhecer foi tudo em nossa vida, e nós queremos, ó Deus, Te engrandecer. Aleluia. Tu és Senhor, meu Deus, meu Criador. Meu Deus, meu Criador. Meu Deus, meu Criador. Quão grande és Tu. Criaste o universo. Quero dizer com os lábios que criaste em mim. Te conhecer foi tudo em minha vida. Aleluia. Ainda Deus, que queiram me tirar de Ti. Declare: sou filho Teu. Te peço, Pai, abraça-me, cuidar de mim, pois sempre quero repetir. Te conhecer foi tudo em minha vida. Espírito de Deus, aposta-te de mim, que eu seja servo Teu, pra sempre Te servir. Sem Ti eu nada posso, sem Ti não sei viver. Por toda a minha vida foi bom Te conhecer. Aleluia. Então, ó Deus, fortaleça agora a Tua igreja,
a história de quem quer que esteja. Então vem, Espírito Santo, venha sobre nós agora. Aleluia. Oh, coloque diante de Deus agora aquilo que tem entristecido o teu coração, aquilo que de repente você olha e você não consegue ver a solução, a saída. De repente você já buscou de tantas formas resolver isso. Então coloca diante de Deus agora. Diga mesmo para Ele: Deus, sou o Senhor da minha vida, Pai. Sou o Senhor para mudar essa história. Sou o Senhor, meu Deus, para transformar, meu Pai, de fato e de verdade a vida de alguém. Então visita agora a nossa casa, visita agora, ó Deus, a nossa família, aquele que se encontra, meu Pai, sem a tua direção, aquele que se encontra, meu Deus, preso a este mundo, preso às ilusões de Satanás. Toca no coração dele agora, toca no coração dela, isso, daquela filha que anda rebelde, daquele filho que anda, meu Pai, por caminhos tortuosos, e transforma agora o coração daquele esposo, transforma agora o coração daquela esposa. Isso, meu Deus, muda a história da nossa família, muda a história, meu Pai, desta pessoa que clama ao Senhor agora. Ai, Espírito Santo, neste momento nós estamos diante da tua presença. A palavra de Deus, é como aqueles que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas, e o rio transbordou, soprou o vento, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Cante para ele, igreja. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu, e sua vida mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu, e sua vida destruiu. Lucas capítulo 14, versículo 15. Diz assim, vamos ler com atenção. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. 16. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dar desculpa, começaram a deixar de lado.
Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Diga graças a Deus. Olha para cá, presta atenção. Nós vimos aqui que este homem representa Deus, e ele fez um grande convite para todas as pessoas, todos os convidados, mas começaram um a um dar o quê? Uma desculpa. Um falou que comprou o campo, outro falou que comprou a junta de bois, enfim, outro falou que casou-se. Cada um tem uma desculpa. E é mais ou menos o que acontece hoje, né, irmãos? Com muita gente. A pessoa, ela vive dando desculpa para quem? Para Deus. Ela vive dando desculpa para as coisas de Deus. Ela vive sempre colocando as coisas de Deus em último plano. Esses homens, eles deixaram passar uma oportunidade que, segundo o próprio Jesus falou, aqui nós vamos ver mais abaixo, essa oportunidade para eles não seria mais dada. Olha que coisa séria. Irmãos, eu quero que hoje, com essa palavra aqui, nós venhamos ter 3 coisas. Nós venhamos ter objetivo, ou objetivos, precisamos ter. Segunda coisa, nós precisamos, em nome de Jesus, se revoltar contra tudo aquilo que não dá certo. Amém? Eu vou explicar melhor, a gente vai ver agora, a gente vai destrinchar essa palavra aí. E terceira coisa, tudo aquilo que nós formos fazendo, não importa se foi pela primeira vez, pela segunda vez ou pela terceira, enfim, nós temos que aprender a colocar força naquilo que fazemos. Amém, Jesus? Só assim Deus vai abençoar. Olha o que diz a palavra de Deus aqui para a gente. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas para quem? Ao seu senhor. Então o pai de família, como o pai de família estava, pessoal? Indignado. Algumas traduções dizem irado. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Olha para cá agora, presta atenção. Entenda bem, teologicamente isso aqui tem um sentido, tá? Isso aqui diz respeito aos judeus, que os judeus eram os convidados, era o povo elegido por Deus e deram as costas para Jesus, ou seja, deram desculpa. Aí ele deu a ordem para abranger a salvação para os gentios. Gentios é aquele que não é judeu, estrangeiro, que somos nós. Amém? Isso aqui teologicamente, mas você sabe que a Bíblia, ela é a palavra de quem? E a palavra de Deus, ela é viva. Então Deus, ele vai falar algo muito forte no nosso coração aqui hoje. Amém, pessoal? Então a primeira coisa que eu reparo aqui, a Bíblia diz que quando este homem foi falar com o seu senhor ficou indignado. Então, meu irmão, primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração: nós precisamos ter objetivo na nossa vida, em tudo aquilo que fazemos. Qual é o objetivo do pai de família aqui? É encher a casa. Amém? E qual tem sido o seu objetivo? Questão da sua família, questão da sua vida espiritual, questão da sua vida financeira. Quais têm sido os seus objetivos? Porque a pessoa que não tem objetivo, ela não chega a lugar nenhum, irmãos. A pessoa que não tem objetivo é aquela pessoa que só vive indecisa. Você conhece gente assim? Meu irmão, é horrível. É horrível
horrível quando você espera uma resposta de alguém e a pessoa fica te enrolando, fica te enrolando, nunca te dá uma posição, a pessoa fica sempre naquele impasse. Eu falo logo que se não fala que não, mas pelo menos você fica livre, não é? Então a pessoa indecisa é a pior coisa que tem. Assim, da mesma forma, você veja que a indecisão de muitas pessoas estão fazendo com que essas pessoas não venham se firmar na presença de quem? De Deus. A indecisão de muitas pessoas, a falta de objetivo de muita gente, está impedindo que muitas famílias venham buscar a presença de quem? De Deus, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos ficar cocheando, ou seja, preso, indeciso, entre dois pensamentos, ou é ou não é. Amém? Então, meu irmão, se Deus prometeu que se nós crermos nele, se nós servirmos a Ele, seríamos salvos, nós e a nossa família, eu tenho que ter isso como objetivo na minha vida, eu tenho que buscar de todo o meu coração. Amém? Se eu não tiver esse objetivo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Segunda coisa, a gente tem que se revoltar. Que isso, pastor? Revolta nem de Deus. Mas quem foi que falou para você? Existe a revolta boa e a revolta o quê? Ruim. Aqui diz o versículo que quando o pai de família, o Senhor, ele ouviu a notícia do servo, falando, ó, eles deram desculpa, falou que não vai vir não. O que aconteceu com ele, irmãos? Esse pai de família representa quem? Então diz que ele se irou, diz que ele ficou indignado. E quando ele ficou indignado, ele teve logo um plano B. Olha que interessante. Coloque isso no seu coração, irmãos. Você precisa sempre ter um plano B. Se o plano A não der certo, você tem que partir para o plano. E se o B, pastor, não der certo, parta para o C, para o D, para o E, F. Se precisar, o alfabeto todo mais fácil. Amém? Amém. Qual era o objetivo dele? Encher a casa. Ele conseguiu de primeira? Não. Ele desistiu? Não. Ele ficou prostrado? Não. Ele ficou desanimado? Não. Ele falou então, então você vai e você vai procurar os pobres, cegos, aleijados e vai convidar essas pessoas. Então, segunda coisa, ele se dignou. Meu irmão, eu posso falar uma coisa para você aqui do fundo do meu coração? Enquanto não houver uma revolta dentro de nós por esse problema, por essa dificuldade, não vamos conseguir vencer. Tem que existir uma revolta. Eu cheguei a falar a respeito, eu citei, mas não expliquei. Revolta boa e revolta ruim. Por exemplo, um tempo atrás aí, eu estava vendo uma reportagem, programa policial, aonde o cidadão estava lá, foi preso. Quando foram falar com ele, ele virou e falou assim: eu perdi a cabeça, eu fiquei revoltado, eu roubei porque meu filho está passando fome em casa, enfim, por isso eu roubei. Então essa é uma revolta que é burra, é uma revolta ruim. E a revolta boa, pastor? A revolta boa, irmãos, é aquela revolta que você, vamos supor, você colocou um objetivo, você está lutando, aparentemente não deu certo, ou aquilo que você tentou fazer deu errado, aí você fica revoltado, você pega e fala assim: bom, não vou desistir, então não deu certo fazendo assim, eu vou fazer de outra maneira. Quem entendeu, pastor? Então essa é a revolta que Deus quer da gente, é a revolta boa, é a revolta inteligente. Deus, ele nos deu inteligência para a gente usar. Amém? Aí diz aqui, continuando, versículo de número 22: e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há o quê? Há lugar. Olha o plano B aí. O plano B de Deus não conseguiu ainda encher a casa, que era o objetivo. Deus desistiu? Irmãos, entenda bem uma coisa: tem muito cristão que quando tenta fazer uma coisa, às vezes é abrir uma empresa, às vezes lutar pela família,
às vezes até crescer na presença de Deus, as barreiras vão vir, porque nós temos um adversário que é quem? Que é o diabo. O diabo, ele fica satisfeito com a tua vitória? Não. Ele quer que você vença? Ele quer que você conquiste a sua família para Jesus? Ele não quer isso, irmãos. Então ele vai colocar barreiras, ele vai colocar objeções. Só que muita gente, quando vem a barreira, quando vem a objeção, quando ela começa a fazer uma coisa que não dá certo, ela fica deprimida, sim ou não? Sim. Ela se toca, ela aceita. Você sabe qual é a pior coisa que tem no ser humano? Acomodismo. Se acomodar com a situação. A pessoa vê que a situação está ruim, aí ela já tentou fazer aquilo. Sabe uma coisa? Tá bom, deixa assim mesmo. Tem até uma música do mundo, né, que diz: deixa a vida me levar, né? A pessoa canta: tá ruim mesmo, então deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar nada, irmãos. Somos nós que levamos a nossa vida com Jesus na direção. Amém? Então você não pode aceitar outro resultado que não seja o quê? A vitória, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Amém? Então você não vai desistir, você não vai ficar acuado, porque tudo que o diabo quer é olhar para o Filho de Deus, é olhar para a Filha de Deus e ver o Filho de Deus o quê? Triste, acomodado com aquela situação. É ou não é, pessoal? É tudo que o diabo quer. Então Deus está dando exemplo aqui claro para nós, irmãos. O segundo plano, o objetivo, não conseguiu ser concluído. Olha o que o Senhor Deus falou, e presta muita atenção nisso agora, irmãos. Versículo 23. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos. Agora presta toda atenção do mundo. O que ele diz aí? E força-os a entrar, para que a minha casa seja. Amém? Amém. Olha para mim. Algumas traduções, este forçar está obrigar. Pastor, mas eu não entendi. Mas eu vou explicar para você. Qual era o objetivo do pai de família? Era encher a casa. Ele primeiro convidou os convidados da desculpa. Plano B, ele não desistiu e ele falou: ok, então vai, esses aí deixa para lá, não quer paciência. Sim ou não? Você vai e você vai chamar os pobres, cegos, enfim. Aí foi, chamou, mas ainda havia lugar na casa. Ele não satisfeito ainda, ele virou e falou: então olha só, rapaz, você vai ir agora e você vai forçar. Quem você encontrar na rua, você vai forçar a entrar. Amém? Meu irmão, olha o que Deus falou no meu coração, que eu aprendi aqui com essa palavra. Quando você parte para o grego, o original que a Bíblia foi escrita, a palavra forçar, ela quer dizer no verbo grego anigikazo. E essa palavra, quando traduzida para o nosso idioma, para o nosso linguajar, ela tem N significados. Eu vou falar dois aqui para você. Anigikazo quer dizer colocar força, empenhar-se ao máximo. Você pode repetir comigo? Colocar força, empenhar-se ao máximo. Sabe o que Deus falou para esse servo? Ele falou assim: ó, rapaz, você vai agora sair, e quem você encontrar na rua, você vai se esforçar, você vai colocar força, você vai se empenhar ao máximo. Não sei como você vai fazer, você prega para ele, você convida, você usa o que você tiver de argumento, mas traga essa pessoa para onde? Para a minha casa. Amém, pessoal? Meu irmão, então Deus está falando comigo, está falando com você. Você tem objetivo, você não conseguiu alcançar ainda, meu irmão, Deus está falando para a gente: coloque força nisso, coloque empenho. O problema nosso é que às vezes, meu irmão, nós colocamos parte da força só.
nós não colocamos a força toda, nós não nos empenhamos ao máximo. Tem muito cristão na igreja se empenhando pela metade, e por isso não está chegando a lugar nenhum, e por isso, meu irmão, a família está do jeito que está. Tem gente que começa a vir quarta-feira, quando vai ver, já parou, já desistiu. Irmão, é luta, é guerra contra quem? Contra o diabo. O diabo não recua, o diabo ele não volta atrás, o diabo ele fica ali querendo vencer. E este é o ânimo que hoje, infelizmente, não tem na vida de muito cristão, irmãos. A primeira barreira, a pessoa já está desistindo. Olha o exemplo de Deus. Tem que colocar força. É como a pessoa ainda não é batizada com o Espírito Santo. O exemplo. Aí a pessoa vem e ela busca. Não fui ainda. Mas você está colocando força. Como assim, pastor? Você está se empenhando para na hora da busca, na hora da abertura, você se esquecer de tudo, fechar os seus olhos e falar com Deus de todo o teu coração. De repente é isso que está faltando, irmãos. Porque Deus quer dar o Espírito Santo para quem? Para alguns. Deus quer dar o Espírito Santo para todo mundo. Até na oração, você acredita que tem gente que te fala assim: vamos orar. Aí a pessoa começa. Oração chama gato, né? Hã? Sim ou não? Vamos orar pela família. Meu irmão, a pessoa tem que levantar e tem que alçar a voz dela para quem? Para Deus. Porque ela está orando aquele que é poderoso para fazer o impossível se tornar possível. Ela não está orando para o homem, ela não está ali querendo um favor de um ser humano, ela está ali, meu irmão, querendo verdadeiramente a operação do Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas na vida dela. Aleluia, glória a Deus. E a pessoa não coloca força. Você vê o ânimo de muita gente, às vezes até na expressão do corpo. Sim ou não? Às vezes você fala: pessoal, vamos orar agora em nome de Jesus. Por isso, por aquilo, enfim, por um objetivo. Fique em pé no seu lugar. Aí a pessoa já anda com aquele ânimo. Eu tenho que mudar isso. Deus, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Ele nos deu espírito de intrepidez, ousadia. Amém? Amém. Eu estava orientando uma irmã esses dias, e ela falando comigo, perguntei sobre a questão do joelho dela, e ela virou para mim e ela falou assim: pastor, tá, às vezes dói mais, às vezes dói menos, mas eu tenho pedido a Deus, eu tenho pedido a Jesus sim. Aí quando ela falou assim, mas eu falei: mano, desculpa, mas como assim a senhora está pedindo? Eu peço a Deus para curar meu joelho. Aí eu falei para ela assim: se o esposo chega em casa, a esposa já fez a janta, está tudo prontinho. Só que o esposo chega e não sabe que está pronto, não vê, e ele está com fome. Aí ele vai lá para a esposa e vira para ela e fala assim: ô minha esposa, fulano, tem como você fazer uma janta? Porque eu estou com muita fome. Ela vai fazer de novo? Sim ou não? Por que ele vai fazer de novo, irmão? Porque a janta já está o quê? O que ela vai falar para ele? O esposo, amor, marido, sei lá, pode ir servir-se, porque a janta já está. Aí eu falei isso com ela, falei assim: mano, da mesma forma é Deus. A Bíblia diz claramente que Jesus, ele já nos curou.
Diz ou não diz, pessoal? Sim ou não? Então, se ele já curou, se eu oro para ele, pedindo a ele para me curar, eu estou pedindo a ele para fazer novamente aquilo que ele já fez. Aí ela, pastor, então estava orando errado. Eu falei assim, irmão, ele não vai fazer de novo. Quando a pessoa pede algo para Deus que ele já fez, sabe o que Deus fala? Eu já fiz, vai ser a bênção tua. Agora, para tomar posse disso, a gente tem que enfrentar quem? A gente tem que enfrentar o diabo. Se levantar mesmo. É chegar em uma oração mesmo, séria diante de Deus, e falar, meu Deus, eu vou usar o teu poder agora. O demônio, você que está colocando essa dor, você, demônio, que está fazendo esse filho ficar rebelde, você, demônio, que fez esse irmão parar de falar com o outro irmão, você, demônio, que está levando o marido para o vício da bebida, do cigarro, você está compreendendo, pessoal? Mas você vê que a maioria ora o quê? Errado. Aí começa, meu Deus, faz isso por fulano, faz. Irmão, quem está operando ali, quem está fazendo aquela pessoa agir dessa maneira é um demônio. E você precisa se levantar contra o mal com ousadia, revoltado, não contra Deus, mas contra aquele problema, contra aquele mal, e com indignação você orar, você clamar, você colocar o quê? Colocar força, colocar empenho. Meu irmão, se tem reunião na igreja na quarta-feira, vai orar pela família, então eu vou colocar empenho na quarta-feira. Aconteça o que acontecer, chova, faça sol, eu vou estar ali, porque eu creio que Deus está ali e Ele vai atender as minhas orações. Amém? Meu irmão, Deus vai honrar você. Ou será que Deus mentiu? Ou será que Deus enganou a gente? Tem que colocar força. É como a pessoa fala, pastor, agora voltando para o lado espiritual, né? Pastor, hora eu estou bem, hora eu estou mal, hora eu estou fraco, eu penso besteira, enfim, hora eu quero ir para a igreja, eu tenho ânimo, hora eu não tenho. Isso é fraqueza espiritual, irmão. Então está voltando, porque domingo é reunião de quê? De fortalecimento. Quem vai fortalecer? O Espírito Santo de quem? Então é chegar na reunião, peraí, vai começar a reunião. Então eu vou buscar Deus agora de todo o meu coração. Meu irmão, eu duvido que essa pessoa vai sair da mesma forma que entrou. Ela vai sair fortalecida. Ela vai sair preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Então tem que colocar força. Qual foi o primeiro? Ter objetivo. O segundo, se indignar mesmo contra a situação. Não desistir. Não deu certo de uma maneira, vou tentar de outra. Amém, pessoal? Eu estou fazendo isso. Não aconteceu. Eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando. E terceiro, meu irmão, colocar força. Se empenhar ao máximo. Fazendo assim, eu não estou falando aqui sobre achismo, eu estou falando aqui na certeza do Espírito Santo. Fazendo assim, Deus abençoará a sua